Olá, pessoal, bom dia. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de ética e relações interpessoais aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma oportunidade que a gente tem, né, para poder discutir um conteúdo que é tão importante que é a ética, tanto nas nossas relações pessoais como também nas nossas relações profissionais, tá certo? Então, vocês que estão aqui comigo, conectados, a galera de São João da Canabrava, é isso, apareçam aqui no nosso bate-papo, os professores presenciais, coloquem aqui o nome da escola, eu quero saber se vocês estão aqui. E lembrando, né, a galera também que está aqui comigo, no nosso canal do YouTube. Manda aqui um oi no nosso chat ao vivo. É a melhor ferramenta que a gente tem para que vocês consigam participar da aula, para que vocês consigam tirar suas dúvidas. Então, e para que essa aula ela possa realmente ficar mais interessante, é muito importante a participação aqui de vocês, né? Lembra que o nome da disciplina também é Relações Interpessoais. E para que a gente possa, para que a gente consiga, de fato, estabelecer uma relação interpessoal, é muito importante que vocês estejam aqui interagindo comigo, né? Porque senão vira só um monólogo, só um podcast, né? Que só uma pessoa fala. Então, vão aparecendo, vão me mandando aqui um hello. Eu tô vendo que a Michele Ferreira já tá aqui comigo. Bom dia, Michele. Coloca aqui no teu bate-papo, coloca aqui no bate-papo qual é a escola, qual é a cidade de onde que você vem, porque assim fica bem mais interessante da gente poder se conhecer, tá certo? Ó, o Fernando também tá aqui comigo. Bom dia, Fernando. Coloca aí o nome da tua escola, coloca o nome da tua cidade. Né? Afinal de contas, as aulas aqui no canal Educação abrangem o Piauí inteiro, então é muito importante que vocês se identifiquem aqui no nosso bate-papo, beleza? Então, gente, olha, hoje na nossa aula, dia 9 de agosto, a nossa segunda aula do segundo semestre, e nós iremos aqui justamente discutir sobre desenvolvimento e como que a gente pode implantar o código de ética dentro de uma empresa. É uma aula que tem muita relação com a última aula que a gente teve no primeiro semestre, que foi justamente sobre o código de ética da própria administração, em que a gente lê o código de ética, analisamos os deveres, os direitos, algumas punições, né, caso você quebre esse código de ética. Na aula passada, a gente analisou aqui as 5 dimensões da ética empresarial e as nossas próximas aulas, a gente vai ter uma aula para cada dimensão e a gente vai começar um pouco hoje, né? Já que a gente vai entender aqui, nós já conhecemos o código de ética e agora a gente também precisa entender como colocá-lo na prática, como implementá-lo dentro de uma organização, ok? Estou vendo aqui que no nosso bate-papo o Fernando, ele é de São João da Canabrava. Fernando, vocês estão aqui assistindo aula com a gente desde o início do ano de 2022, é? Coloca aqui no nosso bate-papo para que eu possa saber. O Léo Mário aí, não, tem Léo Mária. Léo Mária, nossa, é muito diferente, Léo Mária. Teu nome é bem bonito também, viu? Bom dia, a Léo Mária também é de lá da cidade de São João da Canabrava, na escola João José Batista. E a Michele Ferreira, que também é lá da João José Batista. Então, vocês estudam em todos juntos, né, gente? Beleza, então bora lá. Para a gente poder iniciar a nossa aula, né, eu coloquei aqui um roteiro em que a gente vai hoje entender um pouco a importância do código de ética para as empresas, né? A gente tem feito esse exercício desde aulas anteriores. O outro ponto, possibilitar a compreensão dos componentes de um código de uma forma né, dos componentes essenciais. Então, a gente vai recordar a aula anterior
entender quais são os deveres, as leis que estão presentes dentro do Código de Conduta, entender as características, os desafios, as etapas de implantação, fazer uma revisão e também algumas atividades. Eu estou vendo que a galera que está aqui no nosso bate-papo, né, estão dizendo, estamos na nossa segunda semana de aula, né, Fernando? Então, gente, essa disciplina, ela teve início lá em abril, eu acho. Março, ainda em março de 2022. Então, nós tivemos aqui uma série de conteúdos, nós iremos fazer uma avaliação, tá certo, Fernando? São João Canabrava. Então, a dica que eu dou é para vocês poderem entrar lá no site do Canal Educação, entrar lá na aba dos cursos técnicos, procurar o curso técnico de administração e dar uma olhada, uma estudada nas nossas aulas anteriores. Todos os slides, da mesma forma que todos os vídeos estão lá presentes. Porque quando a gente for fazer a avaliação aqui, eu vou abordar os conteúdos que também estavam lá no primeiro semestre, tá certo? Então, é muito importante que vocês deem essa olhada lá no site do Canal Educação. O site, gente, ele é bem fácil de entender. Tem lá o acesso às aulas, aí tu procura o curso técnico, o turno e a tua disciplina, né? O curso e a tua disciplina. Eu estou dizendo isso porque, claro, a gente vai fazer aqui algumas revisões para essa avaliação, mas assim, eu vou ter que cobrar conteúdos que também estavam lá no primeiro semestre, tá bom? Então, se liga nisso, tá bom, São João? Vamos dar essa pesquisada lá para entender um pouco dos conteúdos que já foram abordados aqui desde o início do ano, tá certo? Bom, então, agora a gente vai aqui, né, iniciar a nossa aula, relembrar, recordar o que nós discutimos na nossa aula da semana passada. Ó, São João da Canabrava, é isso mesmo, São João da Canabrava. Eu sempre gosto de fazer uma revisão do que a gente já discutiu anteriormente, porque dessa forma fica bem claro, ninguém fica perdido, beleza? É... Ah, tô vendo, ó, a nossa mediadora, a Meiriane, não é isso? Disse que nós vamos repor as nossas aulas do primeiro semestre. Tá certo, então. Fernanda, eu vou fazer essa busca aqui. Na hora que eu sair aqui dessa aula também, vou falar com a nossa coordenação aqui, tá bom? Para a gente saber como é que vai ser, porque eu sei que a gente vai ter umas reposições de aulas que foram perdidas na quinta-feira, porque nós tivemos muitos feriados no primeiro semestre na quinta-feira, tá certo? Então, quando sair daqui, eu vou ver isso aí para vocês. Tá? E aí a gente pode, na próxima aula, eu dou um retorno, ou então vocês também podem me procurar lá no meu Instagram. No final da aula eu sempre deixo aqui, Kelly Campelo, para vocês irem lá. Professora, você se informou para que eu possa dar esse retorno para vocês também, tá? Porque agora, por isso que eu fiquei naquela, né? Que eu vi vocês aqui, eu não lembrava de vocês no primeiro semestre. E aqui eu estou sempre atenta quais são os polos que estão online aqui comigo, né? E aí, como a gente, essa semana, até sexta-feira, eu estou fazendo a prova de vocês, por isso que eu fiquei, eita, gente, São João da Canabrava, como é que vai fazer essa prova? Tá certo? Então, eu vou me informar em relação a isso, viu, Fernando? Ó, a Fátima Campelo, que é a nossa professora aqui, assistente, ela diz, Kelly, eu creio que seja a partir das aulas que já estão na plataforma. Ah, pode ser isso, né, gente? Pode ser um sistema com a própria escola de vocês que vão, né, mostrar essas aulas, porque como eu falei, Fátima, me faz um favor, coloca aqui no nosso bate-papo o link aí do site do Canal Educação, para que a galera conheça o site, tá certo? Olha aí, a Fátima, nossa professora, ela disse que vai já colocar aqui uma resposta definitiva. Ótimo, professora Fátima, porque eu fiquei aqui preocupada, né, com o pessoal de São João da Canabrava, porque essa semana a gente já vai estar fazendo, eu, enquanto professora, já vou estar fazendo a prova aí para vocês, né? Então, vocês realmente precisam dar uma olhada nesses conteúdos que estão no primeiro semestre, viu, gente?
Ó, a Maria Cauane, a Aurikelly, essa galera tá aqui comigo, ó, desde a primeira aula, né, meninas? Que bom que vocês estão aqui, fico muito feliz. Beleza, então bora lá. Daqui começar a nossa aula, né, gente? Nosso conteúdo. Então, como eu sempre digo, eu gosto de iniciar a aula fazendo aqui essa recapitulação viu na aula passada, porque fica mais interessante. Então, vamos aqui responder, né, a primeira questão que eu deixei na aula passada. Então, diz assim, olha, assinale V se a alternativa for uma dimensão da ética empresarial e F se não corresponder a uma dimensão da ética empresarial. Item 1, sustentabilidade. E aí, a sustentabilidade, ela é uma dimensão da ética empresarial? Sim, nós aprendemos aqui que sim, né? É muito importante quebrar aquela ideia de que a sustentabilidade ela tem a ver apenas eu não posso jogar o lixo no chão, temos que reciclar o nosso lixo, temos que ter coleta de lixo. A sustentabilidade ela é uma relação entre questões econômicas, questões sociais e questões ambientais, né? Então, é uma relação, justamente porque a gente vive dentro de uma sociedade, de um coletivo, não dá, gente, para a gente pensar nessas questões sem lembrar de uma questão econômica, de uma questão social, né? Como que eu vou dizer, né, para sustentabilidade, eu ter uma consciência do lixo que eu produzo, se, por exemplo, eu moro em um bairro periférico que não existe coleta de lixo? Não tem como. Então, é por isso que tem uma relação com a economia, com o Estado, com a política e, é claro, que com as questões sociais, tá bom? Então, aqui, com certeza, a alternativa verdadeira. A sustentabilidade, ela é muito pensada na ideia de que forma que uma empresa ela pode contribuir com a sociedade em que ela está vivendo. É muito importante que se pense, que se preocupe com o impacto ambiental de uma empresa, independente do serviço que ela presta ou da produção que ela realiza, beleza? Bom, tradicionalismo. Tradicionalismo não, gente. A ideia agora é que a gente pense cada vez mais em se modernizar, em que a gente tenha um olhar para o futuro, que a gente quebre preconceitos, que a gente quebre estereótipos. Então, tradicionalismo não funciona aqui, né? Nós temos empresas no Brasil, por exemplo, que têm idade, têm 100 anos, né? Então, tu imagina uma empresa que ela produz a mesma coisa tem 100 anos? Não tem como, né? A gente, um produto, deixa eu ver aqui um produto, uma produção de margarina, de manteiga, né? Eu lembrei disso, porque a gente tem aí umas marcas que são muito antigas no mercado. Então, uma empresa, gente, que ela é lá de ou então 1970, né, que já tem 50 anos, ela não trabalha da mesma forma. Ela foi se transformando para que ela possa se adaptar às novas necessidades da sociedade, tá certo, Nathaniele? Então, com certeza aqui não rola tradicionalismo. Respeito à multicultura, verdadeiro. A gente viu como é importante, cada vez mais, a gente ter uma empresa que é diversa, que respeita as diferenças, que valoriza a cultura, né? Então, com certeza que verdadeiro, é uma dimensão. Aprendizado contínuo verdadeiro, né? Uma empresa ela precisa estar sempre se renovando, ela precisa estar sempre de olho em quem é o seu público, qual é a identidade do seu público, porque é isso que a faz existir, né? Então, por exemplo,
essa ideia do aprendizado contínuo envolve também as tecnologias, né? Então, aqui no canal Educação, por exemplo, no ano de 2020, nós entramos em uma pandemia, né? A gente teve esse privilégio, pelo menos, de trabalhar, de estudar em casa. Então, aqui tinha que ter uma inovação. Como é que ia conseguir transmitir essa aula, sendo que os professores estão lá na sua casa? Um sistema, né, a gente teve que se adaptar. Então é muito isso também, né? A ideia de que a gente precisa estar aprendendo é uma forma contínua. Da mesma forma, eu, enquanto professora, eu tenho que estar sempre estudando. Gente, esse conteúdo aqui, o código de ética, ele pode mudar, pode acrescentar leis, podem ser retiradas punições. Então a gente precisa estar sempre estudando, estar sempre se inovando, estar sempre de olho na sociedade. A sociedade, minha gente, ela não é a mesma do que há 10, há 20, há 50 anos atrás, né? A sociedade, ela não é a mesma do que ela era em 2019, para vocês terem uma ideia, porque a gente teve um impacto que foi uma pandemia. Então não tem como a gente ficar com o olhar, né, naquela ideia, mas é uma tradição, mas é assim. Não é. A gente precisa se ligar que a sociedade ela está se transformando, beleza? Olha, gente, a Fátima Campela, nossa professora, assistente, ela comentou: Oi, professora Kelly, Polo de São João da Canabrava. Está como eu falei, vocês vão acompanhar as aulas através da plataforma, provavelmente será direcionado pela escola. Entendi. Então, professora Fátima, por favor, coloque aqui no nosso bate-papo o link do site do canal Educação, para que a galera possa entrar nesse site, conhecer o site. É muito simples, gente, de você entender, né? Ele é bem didático, é bem fácil, tem lá o acesso à aula, tudo direitinho. Então comecem, né, a ir lá, a procurar esse material, porque a gente tem aula desde o mês de março. Então é bem interessante que vocês olhem os slides e também tem uns vídeos, né? Lá no site do Canal Educação, a gente tem tudo direitinho. A data, o material, né, que é o slide, e o vídeo também. E ainda tem o material tanto em PowerPoint como em PDF. Beleza? Então, com certeza a escola aí, ela vai orientar vocês, vai direcionar vocês para que vocês possam assistir essas aulas que já aconteceram no primeiro semestre. Tá certo? Ok, então bora continuar aqui. Arcaísmo? Também não, né, gente? Como eu falei, é algo antigo, a gente precisa, inovar. É por isso que a inovação, ela é uma dimensão, e a governança corporativa também. E nós vamos ter aulas, específicas sobre sustentabilidade, respeito à multicultura, o aprendizado contínuo, a inovação e a governança corporativa, que é justamente as 5 dimensões da ética empresarial. Beleza? Então, ok. Vamos, segunda questão. Leia a definição abaixo. É o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa, com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Qual dimensão da ética empresarial foi definida acima? Olha aí, é um sistema de processos, práticas, regras, né, que são as normas, é o objetivo de garantir a ética, a transparência e uma boa gestão de uma empresa. Então, qual é a dimensão, gente, que a gente está falando aqui? Se é a base, que é tanto a prática como as regras, nós estamos falando de uma governança corporativa. Né, é a 5ª dimensão da ética profissional. É a base para que a gente consiga, de fato, estabelecer uma ética dentro da empresa em que a gente trabalha, em que a gente está administrando.
Como que eu vou conseguir ter ética? Levando em consideração tanto o código de ética da sua profissão, que é a administração, também como o código de ética da empresa. Sempre falei, gente, você é uma pessoa administradora. Tu aprende a administrar uma empresa e essa empresa ela pode estar presente em qualquer segmento. Então, pode ser o quê, gente? Pode ser um hospital, pode ser uma loja de roupa, pode ser uma loja de sapato, pode ser uma empresa de sustentabilidade, uma empresa de marketing. É muito amplo, né? Então é por isso mesmo que a gente precisa tanto do código de ética da profissão, como o código de ética da própria empresa. Porque uma empresa que é um hospital, gente, ela tem um código de ética diferente de uma escola, que tem um código de ética diferente de um shopping, por exemplo. Tá certo? Então, é muito importante que a gente se ligue nesses detalhes. É, Então, olha aqui, leia a definição abaixo. Modelo de gestão capaz de fomentar a produção de modo sustentável, minimizando as agressões ao meio ambiente, sem comprometer as gerações futuras, né? Qual dimensão da ética empresarial foi descrita acima? Com certeza, né, gente, foi o que a sustentabilidade, em que ela relaciona, ela junta, ela integra as questões econômicas, as questões sociais e as questões ambientais. É uma junção desses três termos. Toda empresa ela deve estar preocupada com o seu impacto dentro de uma sociedade, né? Então, eu sou uma escola. E aí eu sou uma escola que eu produzo, né? O ser humano, ele produz uma quantidade muito grande de lixo, né? Presta atenção aí na tua casa. A gente tem uma coleta de lixo geralmente a cada 2 dias, né? Então, tenho certeza que na tua casa, observa lá a quantidade de lixo que o ser humano produz, gente. Nós temos dados, né, que existem ilhas inteiras no planeta Terra só de lixo acumulado. Inclusive, o lixo em relação à indústria têxtil é uma das maiores, né? A gente gasta litros e litros de água para produzir uma única calça jeans, para vocês terem uma noção. Então, uma empresa ela precisa estar preocupada com o impacto ambiental que ela gera na sociedade, gente. Isso aqui é uma preocupação de todas as empresas. É isso que tem se discutido cada vez mais, que essas empresas elas precisam pensar na sustentabilidade. Beleza? Olha aqui, a professora Fátima arrasou, colocou aqui o passo a passo. Então, se liga aí, a galera de São João da Canabrava, a galera também, a Maria Cauane, a Nathaniele, a Kelly Vitória. Nós temos aqui, ó, basta você entrar na plataforma, né, do canal Educação. Tu vai em seguida, tu vai em acesso a aulas, em seguida curso técnico e em seguida administração 2022 e em seguida ética e relações interpessoais, que é a nossa disciplina. Lá vai estar todas as aulas. Show, galera? Coloca aí Canabrava, coloca aí Fernando, se vocês entenderam. Ó, a quarta questão. Não é um princípio da governança corporativa? Transparência, claro que é. Prestação de contas também. Gente, assédio moral, né? Assédio moral é algo que é um crime, gente. Né? Então, isso aqui é para que a gente possa compreender que existem limites, liberdades e espaços que devem ser respeitados dentro de uma organização. O assédio moral, ele quebra completamente o clima organizacional, né? O assédio moral é uma quebra de uma ética profissional, tá certo? Então, ó, precisa se ligar nisso, beleza? Bom, então agora vamos aqui analisar o código de ética, né? O código de conduta empresarial, fazer uma análise inicial sobre isso. Então, como eu até já comentei na aula passada, vamos entender aqui o código de ética, né, as considerações iniciais,
tendo aqui um foco teórico, né, um foco aqui na filosofia. Então, por exemplo, gente, deontologia é o ramo da filosofia cujo objeto de estudo é o fundamento do dever, das normas, das obrigações. É uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos. Olha aí. Deixa eu marcar aqui. Deontologia é uma teoria sobre as escolhas dos indivíduos, né? É o que é moralmente necessário e serve para nortear o que realmente deve ser feito. Então, essa é a ideia do código de conduta. É uma base para o nosso comportamento, para as escolhas que a gente irá fazer dentro da sociedade que a gente vive. E a deontologia, ela também está presente no mundo do trabalho. São os princípios, as regras de conduta, os deveres de uma determinada profissão. Então, qual é, por exemplo, eu sou professora, é a função que eu desenvolvo, né? Então, eu sou professora, eu tenho um código de ética da minha profissão. Por exemplo, eu não posso fazer nenhuma distinção entre os meus alunos, né? Eu preciso tratar todo mundo de uma forma igual, independente de qualquer questão. Então, entra que essa ideia da deontologia, né, são os nossos princípios, as regras que existem dentro de qualquer profissão. E nós analisamos aqui, né, sempre, toda aula a gente analisa quais são os princípios, quais são as regras aqui da profissão de administração, que é a do nosso curso técnico. Bom, então, também dentro do Código de Conduta vem as leis, gente. O dever, traduzido em instrumentos produzidos pelo Estado, torna-se uma lei. Então, isso aqui é para a gente poder compreender. A gente vive dentro de um coletivo, que é a sociedade. E a gente tem o Estado, né? Quando a gente fala Estado, não é necessariamente o Estado, né, enquanto Estado do Piauí, o governo do Estado. Quando a gente fala o Estado, é que é muito mais uma relação de poder. Então, pode ser o Estado, né? Tanto uma prefeitura, como a presidência da República, como o governo do Estado, como as leis que são estabelecidas dentro de uma cidade. Então, o dever é quando ele vira lei, né? Então, uma lei, ela é um instrumento jurídico. Então, para que ela possa ser uma lei, ela precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo, executada pelo Poder Executivo e julgada pelo Poder Judiciário. Isso aqui é um ponto muito importante. Aqui nós vivemos em uma democracia representativa. Nós temos poderes, né, dentro do país, dentro do nosso sistema jurídico e político. Então nós temos o legislativo, que são os nossos deputados federais, estaduais, os vereadores. Nós temos o poder executivo, que são as prefeituras, os governos do estado e também a presidência da República. E nós temos o judiciário, né, gente? Em que basicamente, né, os juízes, como a gente conhece, o STF, o Tribunal de Contas, que são ali os órgãos, né, que são responsáveis por julgar a conduta tanto do legislativo como do executivo. E por que que existe, Fernando? Né? E por que que existe São João da Canabrava? Essa noção aqui desses três poderes, para que nenhum poder ele seja superior ao outro. Então, a presidência da República, ela não pode tomar decisões de forma que ela não consulte o legislativo e o judiciário e a sociedade como um todo. O legislativo, ele não pode aprovar uma lei sem que ela tenha sido analisada pelo executivo, pelo judiciário. Então, é uma ligação, né? Um poder é subordinado ao outro.
Nenhum poder é superior ao outro ao mesmo tempo. Então, isso é muito interessante, porque, afinal de contas, nós estamos inseridos dentro de uma democracia, que é aquela ideia que a gente participa das decisões políticas, a sociedade pode cobrar por políticas públicas, participar de um processo eleitoral. Agora, quando a gente vive uma ditadura, e o Brasil já viveu duas ditaduras, né? Tanto a ditadura do Getúlio Vargas, de 1937 a 45, e também vivemos uma ditadura militar de 1964 a 1985. Passamos quase 30 anos sem poder votar para a presidência da República, porque a gente só vai poder votar lá em 1989, quando o Lula e o Collor vão concorrer a uma eleição e o Collor ganha, né? E 2 anos depois é impeachmentado. Então isso aqui é muito importante, porque se a gente vive uma ditadura, legislativo e judiciário não existem, porque todas as leis elas ficam concentradas nas mãos do ditador, e é claro que a sociedade não participa. Então é muito importante que a gente se ligue nisso aqui. Essa disciplina ela também é fundamental, porque a gente discute conteúdos que estão à nossa volta, que estão no nosso cotidiano. Então, gente, as leis, né, o código de ética, ele é uma lei. Não é uma pessoa que é administradora e ela acordou um dia e ela disse, beleza, a administração precisa de um código, irei escrever. Não, é tudo na lei. Tá certo? Existe uma comissão para que esse código ele possa de fato existir e ser respeitado. Então a lei ela é um instrumento jurídico, ela é um documento escrito. Isso foi uma conquista ao longo da história, porque quando a gente pensa lá na antiguidade, era muito comum a ideia das leis elas serem na boca a boca. Né? Então, uma lei, uma elite, ela determinava uma lei e essa lei ela era colocada em prática ou não, né? Não tinha uma segurança. Então, é muito importante que essas leis elas sejam escritas para que a gente possa pegar, para que qualquer pessoa possa ler, para que qualquer pessoa tenha acesso. Né? Então, isso aqui, gente, volta lá para as questões jurídicas, né? Lá da antiguidade, lá do Império Romano, já que o nosso sistema jurídico é muito baseado também na do Império Romano, tá certo? Então, a lei ela é um documento escrito, é ditado por uma autoridade competente, de acordo com o procedimento específico, né, que estava e que veicula justamente as normas jurídicas de um país. E o que é uma norma jurídica? É um imperativo de conduta que coage os sujeitos a se comportarem da forma por ela esperada e desejada, né? Então, a gente tem uma série de regras, de normas jurídicas dentro do nosso país. Então, por exemplo, lembra quando a gente teve aqui as nossas aulas sobre ética e moral, que a gente discutiu eu parto do pressuposto que todo mundo concorda que matar ou roubar é algo errado, é algo antiético. E nós temos um sistema jurídico que afirma isso. Porque se tu rouba, se tu mata, tu perde a tua liberdade, né? Tu se transforma em um perigo para a sociedade que está na liberdade. Então, tu vai, ser punido. Né? Então, tu quebrou uma regra que foi estabelecida por um sistema jurídico e político. E por que que existe essa regra? É a ideia de que assim a gente vai conseguir viver dentro de uma sociedade que ela seja harmoniosa, que ela seja justa, igualitária. Então, se eu quebro uma lei, eu estou cometendo uma infração, um crime, porque de alguma forma eu estou quebrando a paz, entre aspas, né? A harmonia, eu estou ultrapassando o direito, o espaço, o limite de uma outra pessoa. Então, essa é a ideia. Por que que existe leis de trânsito? Porque se eu ultrapasso o sinal vermelho, eu posso matar uma pessoa. Então, estou quebrando a paz, eu estou quebrando aquela regra que era para que isso não acontecesse, né? Então, se eu sou
médica e eu cometo um erro médico, uma pessoa morre na minha mesa de cirurgia, eu vou ser punida por isso. Porque eu cometi um erro, eu gerei um impacto na vida de uma outra pessoa, né, gente? Então, se eu estou no cargo público, eu desvio dinheiro público, eu estou gerando um impacto negativo na sociedade. Porque se eu roubo dinheiro da merenda escolar, eu vou gerar um impacto negativo lá naquela escola, lá naquela criança que está esperando aquele lanche. Se eu desvio dinheiro da verba pública, da saúde, para fazer um show, eu estou também gerando um impacto negativo, porque vai faltar ambulância, porque vai faltar a seringa, o algodão naquele hospital e alguém vai sofrer com isso. Então, as normas jurídicas, as leis, em todos os segmentos da sociedade, elas existem para que, na teoria, a gente consiga viver de uma forma harmoniosa, igualitária e justa. Ah, professora Kelly, mas isso é muito bonito na teoria, na prática não se aplica assim. Verdade, a prática ela é muito mais complexa. A gente teve uma aula aqui para discutir, né, essa noção de teoria e prática. Mas a gente precisa também da teoria, né? Por isso que as leis elas são escritas. Porque se um direito meu não está sendo preservado, eu tenho onde buscar, eu tenho onde saber que aquele direito existe. É por isso que a nossa Constituição é um documento escrito. É por isso que o Código de Ética da Administração é um documento escrito. Porque precisa estar, é disponível para todas as pessoas dentro da sociedade. Bom, então, código de ética, que as leis, a hierarquia. Num Estado, há uma hierarquia de leis. Qual é a lei mais importante, gente? Vocês estão vendo aqui, né? É a Constituição Federal de 1988. Vocês sabem por que que a Constituição Federal ela é de 1988, gente? Vocês sabem? Coloca aí no nosso bate-papo quem souber. Olha, a gente precisa lembrar de todas as questões políticas do nosso país, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele vive uma ditadura militar. Foi dado um golpe militar em 1964, em que nós tivemos apenas presidentes militares, né? Então, ó, a Maria Cauane disse que sim, né? Coloca aí, Maria Cauane, por que então? Por favor. Então, a gente passa por uma ditadura, e uma ditadura, gente, ela é o oposto da democracia, ou seja, não existe processo eleitoral. O povo não participa das decisões políticas. E a ditadura civil-militar no Brasil, ela tem início em 1964 e ela dura até 1985. E quando ela termina em 85, a gente ainda não vai voltar para a presidência, a gente ainda vai voltar só 4 anos depois, né? Então são quase 30 anos. Só de ditadura, 21 anos, mas 4 anos sem poder votar. Então, 25 anos, né? Que a gente não volta para a presidência da República. Então, se eu não voto, eu não tenho voz, eu não participo das decisões políticas. Alguém está tomando decisões por um país inteiro. Sem falar que uma ditadura, a gente tem prisão. Nós temos mortes, assassinatos, torturas, pessoas que até hoje, em pleno ano de 2022, estão desaparecidas, né? E quem está dizendo isso não sou eu, a gente trabalha com dados, é com ciência, e é por isso que a gente tem a Comissão Nacional da Verdade, que ela foi organizada e colocada em prática pelo Ministério da Justiça no ano de 2014. E o Ministério da Justiça fez todo um levantamento sobre pessoas que foram presas ou mortas dentro de quartéis ou então que desapareceram. E aí, quando uma ditadura ela termina, né, ali na teoria em 1985, era preciso ter uma nova Constituição, porque os ditadores, né, os militares, eles governavam se baseando em decretos-leis. Então, o cara acordava
né, a gente tinha os atos institucionais, inclusive o AI-5, o ato institucional de número 5, foi o mais violento, foi o mais repressor. Então, os militares, eles administravam esse país, eles governavam de acordo com seus próprios interesses. E esses interesses não eram levados em consideração os interesses da sociedade, né? Então, quando termina essa ditadura, é obrigatório ter uma nova Constituição. Aconteceu isso ao longo da história. A gente deixou de ser império, virou república, veio a Constituição de 1891. O Getúlio Vargas entra no poder, tem a Constituição de 1934. Vira uma ditadura no Estado Novo, tem a Constituição de 1937. E aí nós temos a Constituição de 1988, que é pós-ditadura militar, que é a Constituição que ela está válida até hoje. Beleza, Maria Cauane? Então, a lei mais importante é a da Constituição Federal de 1988, né? As leis ordinárias que a gente fala, o que é algo, né? Vocês já ouviram aquela propaganda, algo extraordinário, né? É algo que ela é fora do comum. Ó, o Fernando comentou no nosso bate-papo assim: a Constituição de 1988 é o texto base que determina os direitos e os deveres entre políticos e dos cidadãos e cidadãs do nosso país. Perfeito, né, Fernando? É justamente na Constituição Federal que a gente tem os direitos e os deveres. Quando a gente fala em cidadania, é uma junção de direitos e deveres. Esses direitos e deveres estão presentes na Constituição Federal, que também se baseia lá na comissão, né, geral, na Declaração Geral dos Direitos Humanos. Então, na Constituição Federal, tem dizendo que todo mundo tem um direito a uma moradia, à alimentação, à educação, à saúde, à segurança, ao direito ao trabalho. Tem falando também quais são os nossos deveres, né? Que o voto, ele é obrigatório, então ele é um dever, que a gente deve preservar o patrimônio público, que a gente deve cuidar dos menores, né? Então, essa é a ideia, né? É um documento que nós temos a base dos nossos direitos humanos, né, e dos nossos deveres também. Muito bem. Então, aqui na Constituição, nós temos as leis típicas, ou as mais comuns que já foram aprovadas pela maioria dos parlamentares na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Então, por exemplo, aqui, ó, a lei de número 14.419, do dia 20 de julho de 2022, institui o Dia Nacional do Cristão, né, que é o primeiro domingo do mês de junho. Olha aí, né? É algo que acabou de entrar, né, em 2022. Então, leis complementares, os decretos, as medidas provisórias, as portarias, as leis estaduais, as leis municipais, tudo isso aqui está presente na Constituição Federal, tá certo, gente? O Código de Conduta, então, o Código de Conduta, ele é uma lei, né? É muito interessante a gente pensar aqui, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala sobre o Código de Conduta, a galera diz, então o Estado, ele determina a forma como eu devo agir. Por um lado, sim, né, gente? Porque essas regras, essas leis, a ideia é que elas possam ser colocadas em prática para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade justa. Mas aí a gente sabe, né? A gente estudou tanto, Fernanda, aqui no primeiro semestre, casos antiéticos, né? Justamente porque esses códigos, eles não são respeitados, né? Infelizmente. Então, o Código de Ética aqui, né, no caso da administração, ela também está dentro do código, né, dentro de um código de conduta, dentro da Constituição Federal. Tá certo, gente? E aqui é muito interessante que a gente se ligue sobre o código de conduta, né, da ética, que a ética ela é diferente
da lei. O que que isso significa? Se o humano ele não estivesse sujeito ao erro, não haveria sequer necessidade de discutir o que é ética, não é verdade? Porque a ética, ela é uma quebra de uma lei. A ética, ela é uma quebra de um espaço, de uma liberdade, de um direito, gente. Então é óbvio que a ética, ela não passa apenas pelo normativo, né, pelas leis que estão lá na Constituição Federal ou no Código de Conduta. Então, sendo assim, não é um código que ela instituirá a ética, ou uma ética, né? Ela existe antes e acima de um código escrito. Então, o indivíduo, para ter uma ética ou seguir uma conduta ética escrita, é preciso, antes de tudo, ser um ser ético. E é justamente o que a gente vem discutindo bastante nas nossas aulas, essa ideia aqui, né, do ser ético. Como que eu posso ser um ser ético? Eu sou um ser ético a partir do momento em que eu respeito o outro dentro do espaço em que nós estamos convivendo. Como é que eu respeito o outro? Gente, eu respeito o outro independente de qualquer situação, independente da sua religião, da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, da sua cor, da sua idade, da sua nacionalidade, do lugar do país onde você tenha nascido, da sua idade, do seu posicionamento político, tudo isso é respeitar o outro dentro de um coletivo que é a sociedade. Então, não adianta, né? Então, a gente tem várias leis, né? A prova de que não adianta é que a gente tem o quê? Todos os dias na internet, na televisão, nos jornais, nós temos exemplos de pessoas que são antiéticas. Nós temos exemplo aqui de pessoas que tiram a vida do outro, de políticos que desviam dinheiro público, de pessoas que ultrapassam o sinal vermelho, da pessoa que está lá não tem nenhuma ética dentro da sua profissão, né, de pessoas que colocam seus valores morais e religiosos acima da lei. Né? Essa é uma grande questão no Brasil. O Brasil, gente, ele é visto como um país muito conservador. E muito dessas questões conservadoras é porque as pessoas elas colocam os seus valores morais como se eles fossem absolutos. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, Kelly, o que eu acredito como certo ou errado não é a mesma coisa que o Fernando que está aqui assistindo a nossa aula, por exemplo. Né? Então, ó, Fernando, pessoal de São João da Canabrava, a gente no primeiro semestre, a gente discutiu sobre conteúdos envolvendo a ética, que geralmente são conteúdos que são polêmicos, né? Então, a gente discutiu que, por exemplo, eutanásia no Brasil é considerado um homicídio, mas na Colômbia, na Suécia, na Dinamarca, na Holanda, não. É um direito do ser humano. Se é um direito do ser humano, o Estado não deve interferir. O aborto, por exemplo, no Brasil é considerado ainda um crime, mas nós temos situações que não, como em caso de estupro, como em caso em que o feto ele é um risco para a saúde da mãe, ou se a criança ela está se desenvolvendo, criança não, né? Ou se o feto está se desenvolvendo com alguma questão cerebral, o Estado e a medicina diz, olha, então você pode abortar. Né? Em outros países é descriminalizado. Existem clínicas que fazem o procedimento até uma determinada quantidade de tempo, né, nessa gestação. Então, é uma questão de ética envolvendo também a cultura. O que é proibido no Brasil pode não ser em outro país. E é claro que também vai envolver a mentalidade da sociedade, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, é proibido porque as pessoas levam muito em consideração os seus princípios religiosos. E o Estado interfere, porque o Estado diz que é laico, mas a gente sabe que na realidade não é, né? Então,
a ética de um país, ela diz assim, olha, beleza, aqui não é criminalizado, você não é obrigado a fazer. Aí você fala, eu sou uma pessoa religiosa, Deus está dizendo que não pode fazer. A pessoa que é religiosa, aí ela não faz. Problema, ela não faz. Agora, ela não pode colocar o que ela acha certo ou errado como uma regra para toda a sociedade, gente. É a mesma ideia do cabelo. Eu pinto meu cabelo de rosa, o Fernando não acha legal. Aí o Fernando, ele não pinta o cabelo dele. Ele não pode ficar interferindo nas minhas decisões individuais, né? Outros temas que a gente discutiu aqui, pena de morte, em que alguns países isso é legalizado, em outros não. A gente pode falar que prisão perpétua existe, né, gente? A gente pode falar, deixa eu ver, o que mais que a gente discutiu? Eu lembro que a descriminalização da maconha, em que alguns países é permitido, né, o uso medicinal. Aqui no Brasil mudou a legislação, ela também é permitida, mas antes, né, as pessoas, principalmente, existe uma campanha muito grande de mães, de pais que lutam, né, para o uso do óleo do THC para pessoas que têm epilepsia ou algum transtorno psicológico que ajuda. Agora no Brasil foi legalizado, as pessoas que têm a autorização do Estado, do governo federal, podem plantar nas suas casas para poder adquirir o óleo, porque antes era muito caro. Então percebam que essas leis, elas também vão se transformando por uma pressão da sociedade, né? E aí é muito interessante a gente perceber que a ética, ela é diferente da lei nessas questões, né, gente? Porque existe a lei, não pode matar. E aí, o Brasil, as pessoas matam mesmo assim, não é? Não pode roubar, as pessoas não roubam mesmo assim? Então, ética é diferente de lei. Para que pode ter uma lei escrita, tu precisa ser um ser ético. Professora Kelly, como que eu posso me tornar um ser ético? Bom, gente, envolve muitas questões, né? Envolve a tua forma que tu foi criado, os valores que tu internalizou, vai envolver a cultura do teu próprio país. A gente aprendeu aqui que aquele jeitinho brasileiro é muito da cultura que foi sendo, né, colocada aqui no Brasil. Porque a gente diz, o besta é o que fica para trás, né? Eu vou ser esperto, eu vou furar a fila, eu vou desviar o dinheiro da escola pública, eu vou desviar o dinheiro do hospital público, eu vou colocar para trabalhar na minha empresa a minha melhor amiga. Aí é essa grande questão. A gente precisa sermos éticos, né? Pensar no outro, trabalhar a empatia, imaginar que uma dificuldade que o Fernando enfrenta, por mais que não seja a mesma que eu preciso pensar nele. Né, eu aqui igual agora, enquanto ser humano, enquanto um ser social, a minha opinião, e a gente consegue perceber isso no Brasil, é que, gente, a gente vive julgando o comportamento do outro. Então eu vejo a Maria Cauane e eu julgo a Maria Cauane porque eu acho que eu sou melhor, o meu comportamento é melhor, né? Quantas pessoas que a gente não tem aqui que em todos os segmentos que julga o comportamento? Provavelmente tu já se sentiu julgado por alguém. Não é isso? Então, gente, se eu apenas observo o comportamento do outro, eu nunca faço uma autocrítica, né? E aí, sem falar a ignorância que existe, em que as pessoas elas têm opiniões formadas sobre inúmeros assuntos que elas nunca nem procuraram saber, nunca estudaram, nunca deram nem um Google, né? E são muitos absurdos, né, gente? Então, a gente precisa expandir a nossa mente, para que a gente não fique reproduzindo ignorâncias, para que a gente não fique reproduzindo estereótipos, preconceitos. E a ética é muito isso, né? Então, a ética,
a gente aqui, ó, o código de conduta, né, enquanto uma obrigatoriedade. Então, conforme nós estudamos até aqui, gente, um código de ética, ele costuma ser obrigatório, porém vocês não podem esquecer de que alguns tópicos estudados, né, nas nossas aulas anteriores, como, por exemplo, a ideia da ética absoluta, da ética relativa, em que a ética relativa, ela avalia situação por situação, né? Cada caso é um caso. E a ética absoluta, ela adota os mesmos preceitos para todas as situações, independente do contexto, que a gente fala que é o legalismo, né? Então, então existe aqui a ética, no caso, se tu quebra um código de ética, acabou, né, gente? Não tem como. Professor, então, como assim um caso a caso? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno psicológico e ela está no trânsito e ela discute com uma pessoa no trânsito e ela acaba ferindo uma outra pessoa, ela vai ter que ser analisada um caso específico, porque ela tem um transtorno psicológico. Ela não está conseguindo responder por si só, né? Agora, se eu quero e não tenho nenhum, quer dizer, a gente tem muitos transtornos psicológicos vivendo no Brasil, né? Mas eu quero, por exemplo, tô lá na minha consciência normal, né? E eu vou e eu mato uma pessoa, gente, é claro que aí vai dizer, não, a Kelly é antiética, acabou, ela cometeu um crime, entendeu? Então existem casos e casos para se analisar. Beleza? Então, olha só, a gente está terminando aqui a primeira parte da nossa aula. Eu espero que vocês estejam gostando, estejam entendendo. A gente vai dar um intervalozinho de 3 minutos e na volta a gente continua analisando aqui sobre o código de conduta. Então, fica aí que já já eu volto.